Graça e paz, irmãos, amém? Bom dia, Deus abençoe a todos. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Espero que todos estejam acordados nessa hora, né? São exatamente 9 horas e 24 minutos desse domingo, 14 de junho de 2020. A Igreja Batista Evangelizadora em Curado 4 está iniciando a escola bíblica dominical nesta manhã que Deus nos permitiu. Nós estamos estudando a nossa lição Ide pregai. Pregai o que, irmãos? Pregai o Evangelho da salvação. E a lição que nós estudamos a semana passada, que na verdade eu não dei essa aula, mas foi a diaconisa Teresa, foi como título Todos podem fazer missões, né? Graça e paz, irmãos. E você pode fazer missões em casa também. E nesse momento que estamos passando, todos na quarentena, né, que já passou de quarentena, essa é a oportunidade de você pregar o Evangelho para as famílias que ainda não são evangélicas, mas tem famílias que todos são. Tem famílias que são poucos em casa, né? Aqui em casa mesmo é eu, a pastora Jussônia, meu filho e minha nora. E sempre temos a oportunidade de falar do amor de Cristo, assim como vocês também. A semana passada nós estudamos Todos podem fazer missões, e essa semana a nossa lição é a lição 9, que fala sobre conselho de Jesus e seus missionários, né? E eu creio que você é um missionário do Senhor, amém? Nós temos que ser missionário do Senhor, né? Eu acredito que todos os cristãos têm o prazer e tem a oportunidade de falar do amor de Cristo, né? É uma coisa que nós temos dentro de nós a partir do momento que o Senhor nos libertou, nos deu vida novamente, né? Certa vez, Nicodemos falou para Jesus e ele fez uma pergunta a Jesus, né? E Jesus respondeu, né? E ele disse: como eu posso nascer de novo? Porque ele perguntou a Jesus como eu podia fazer parte do reino de Deus. Jesus disse para ele que ele tinha que nascer de novo. E ele disse: como eu posso nascer de novo? Voltar para o ventre da minha mãe e nascer? Isso foi uma resposta, né, que ele deu para Jesus. Jesus disse: não, é nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus, né? Como é que um adulto vai voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Nenhuma criança que saiu volta mais, mas é nascer de novo, nascer da água e do Espírito, né? É um novo nascimento que você teve, que eu tive, né? E continuar fazendo a vontade de Deus, continuar obedecendo a Deus, né? Amar o seu próximo. Ontem mesmo eu estava conversando com o vizinho e ele gosta de falar muito comigo porque eu falo da palavra de Deus. É um senhor de 76 anos. E ele disse: irmão, eu gosto muito de conversar com você porque na verdade eu não tenho esse entendimento que você tem, mas irmãos, eu não tenho entendimento nenhum, meu entendimento é muito pouco, porque você fala muito da Bíblia, né? E ele, quando se lembra que teve um infarto, ele chora porque Deus, ele sente que foi Deus que livrou ele. Eu disse: é verdade, foi Deus que ele livrou. E eu falo do amor de Cristo para ele. Eles são católicos, né, tradicionais, mas eu falo do amor de Cristo para ele. E eu disse: olha, seu Antônio, lembre de uma coisa, para você alcançar a graça de Deus, as bênçãos de Deus, sempre deseje bem ao seu próximo.
Nunca deseje o mal. E faça o bem, porque Deus abençoa aqueles que fazem o bem e aqueles que desejam o bem ao seu próximo. Ele ficou muito emocionado, já foi a hora da gente sair, né? Já era quase 6 horas, ele se retirou-se e entrou. Né? Disse, até amanhã, irmão. Então, irmão, a gente fala de Deus, vai falando aos poucos, e com certeza a palavra, ela nunca vai em vão, você nunca fez a obra do Senhor em vão, né? Porque a palavra, ela entra no coração, a palavra, ela penetra no coração, e um dia ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai nascer. Amém? Vamos cantar o hino 162, mas antes de cantar esse hino, eu vou orar, para que Deus tome a nossa direção em tudo. Não é verdade, irmão? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta manhã que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo pela noite que passou, pelo dia que está acontecendo, pela essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui, junto com a tua igreja, junto com as pessoas que estão aqui, para te louvar, te adorar e dizer que tu és grande, que tu és maravilhoso. Abençoa, Deus, essa escola bíblica dominical, esta live. Ó Deus, abençoe, toma a frente de tudo, toma a minha direção, meu Pai. Eu sou pequenino, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou um pobre necessitado da tua graça, da tua misericórdia, que preciso da tua ajuda, que eu dependo do Senhor, assim como a tua igreja depende do Senhor. Toma a nossa direção, meu Pai, toma a nossa frente. Ó Deus, que possamos olhar sempre para Jesus Cristo, teu Filho amado. Que nunca vamos olhar para o homem, porque o homem é falho, o homem erra, o homem decepciona, mas o Senhor Jesus, ele nunca falhou, ele nunca errou, ele nunca decepcionou. Ele é puro, ele é santo, ele é maravilhoso. Ele veio à terra anunciar as boas obras da salvação, pregar o evangelho da salvação, fazer a tua vontade, Deus. Ele fez a tua vontade. Eu me lembro quando ele estava naquela cruz ao lado de 2 malfeitores, de uma palavra popular, ao lado de 2 ladrões, que estavam ali pendurados numa cruz, e Jesus ali no meio também pendurado numa cruz. Um blasfemou, dizendo para o Senhor Jesus, o teu filho, se tu és o Filho de Deus, solta a ti mesmo e também a nós. Mas o outro malfeitor repreendeu aquele que estava debochando do Senhor e disse, homem, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nem o Filho de Deus tu teme. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este homem não merece estar aqui. E olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu àquele homem e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, o Senhor Jesus perdoou aquele homem que praticou coisas ruins, um ladrão, que muitas pessoas dizem que era o ladrão bom. E não existe ladrão bom. O que aconteceu foi que aquele homem, ele reconheceu o Filho de Deus e se humilhou diante dele e recebeu a graça de Deus naquele momento, porque ele recebeu Jesus como seu Salvador. Ele foi salvo na última hora, enquanto o outro que debochava, que zombava, ele se perdeu. Então, eu creio nesse Jesus. Esse Jesus que não veio condenar o homem, esse Jesus que veio fazer o bem, que veio salvar. Nós não podemos condenar ninguém. Nem o próprio Filho de Deus condenou. Quanto mais nós que somos falhos e pecadores.
Eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor me concede. Abençoe a tua igreja. Abençoe o teu povo que clama pelo teu nome. Recebe a nossa oração nesta manhã. Deus, toda honra e glória seja dado ao teu nome e a teu Filho amado Jesus Cristo. Receba essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós estamos aqui, para fazer a vontade de Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 162 do nosso cantor cristão. Vigiar e orar. Amém? Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora. Ao meio-dia e quando os sons da terra abafa mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora, e sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler a palavra, irmãos, que se encontra em Mateus, O texto básico da nossa lição, que se encontra em Mateus capítulo 10. O primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 10, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, amém? Do versículo 1 ao verso 8, Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao verso 8, e diz assim a palavra de Deus: Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos,
mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expeli demônios. De graça recebeste e de graça dai. Amém? Glória a Deus pela sua palavra, né, irmãos? Então essa foi as instruções que o Senhor Jesus deu para os 12 discípulos, né? Os 12 discípulos. E ele deu autoridade a eles para que eles, né, expulsassem demônios no nome do Senhor Jesus. Curasse enfermos, né? Curasse enfermos e ressuscitai mortos. Irmãos, Deus, né, ele nos concedeu essa autoridade e nós temos essa autoridade. Agora depende de mim e depende de você para fazermos esta obra do Senhor, porque ele deu essa ordem aos 12 e com certeza também a nós, porque nós somos discípulos dele, não é verdade? E nessa lição que nós vamos estudar, lição 9, né? Conselhos de Jesus e seus missionários. Por que seus missionários? Porque nós somos missionários do Senhor. Servos de Deus são missionários do Senhor. Aí diz aqui a introdução, né? Os conselhos de Jesus, deixados no capítulo 10 de Mateus, são importantes, não apenas aos apóstolos que o receberam, mas para nós que temos a incumbência de continuar a tarefa de evangelizar o mundo. Esse capítulo é muito rico e amplo. Então, para melhor aproveitamento, vamos deixar uma lição, né, em cada tópico. Então, esses conselhos de Jesus no capítulo 10 de Mateus, eles são importantes, não apenas aos apóstolos que o receberam, mas para nós que temos a incumbência de continuar a tarefa de evangelizar o mundo. Nós temos essa responsabilidade, né? De evangelizar o mundo, de evangelizar o próximo, cada vida. Então, todos nós temos essa responsabilidade. Não só os apóstolos, os discípulos que receberam, né, essa responsabilidade, esses conselhos do Senhor, mas você e eu, nós temos essa responsabilidade de pregar o evangelho da salvação, anunciar, irmãos. Nós não podemos ter vergonha de se apresentar como cristão, né? Um verdadeiro cristão, para pregar a palavra de Deus para as pessoas. Nós não podemos ter vergonha. Nós temos que ter alegria, né? Prazer, satisfação, falar, né, ao povo sobre a palavra de Deus. Aí tem o primeiro ponto, né? Os escolhidos. Os escolhidos. Você foi um escolhido, eu fui um escolhido, pela misericórdia de Deus, né? Enquanto tem muitos aí que ainda não foram escolhidos, né? Que ainda não foram salvos. Porque, irmão, pela vontade da carne, nós nunca íamos servir ao Senhor. Mas Deus nos escolheu para servir a Ele. Então, isso é uma prioridade, né? Isso é uma maravilha para cada um de nós. É um privilégio, né, de ser servo do Deus Altíssimo e de obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus e confiar nele e profetizar, dizer que ele é o Senhor da sua vida, que ele é o Senhor da minha vida, que ele é o meu Deus, né? Ele é o meu Deus. Então nós temos esse privilégio de confessar ao povo: eu sou servo de Deus, ter esse prazer, eu sou um servo de Deus, eu sirvo ao Deus verdadeiro. Amém? Não se envergonhar do evangelho. Jesus chamou para si mesmo 12 homens, que eram pessoas simples e sem relevância na sociedade de Israel. Alguns até com histórico comprometedor, como Simão, o Zelote.
Ele fazia parte de uma facção revolucionária, disposta a usar de violência para lutar pela liberdade do seu povo, que estava sob jugo romano. Outro exemplo foi Judas Iscariote, que traiu Jesus. Então, essas duas pessoas não eram coisas boas não, irmão, né? Não eram coisas boas. Um revolucionário que lutava, né, pelo seu povo contra o governo romano, e o outro que ouviu os conselhos do Senhor Jesus, que ouviu os ensinamentos de Deus, do Senhor Jesus, que estava sempre com o Senhor Jesus, ao lado do Senhor Jesus, com os seus companheiros, seus irmãos, mas no final traiu Jesus, foi um traidor, né? Foi um traidor. Então eram duas pessoas diferentes, duas pessoas que não eram pessoas de confiança do Senhor Jesus, mas Jesus sabia, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, né? Ele conhece o seu coração e ele conhece o meu coração, ele conhece o coração de cada um, ele discerne nossos corações. Jesus sabia disso, mas ele escolheu. Observe que não foram chamados somente homens bons, né? Na lição, na primeira página, 47. Não foram chamados somente homens bons. O G.C. Rowley escreveu: não devemos considerá-los infalíveis, seja na doutrina ou na prática. Não devemos fazer deles ídolos e insensatamente fazê-los ocupar o lugar de Jesus Cristo. Antes devemos considerá-los como homens sujeitos às mesmas paixões que nós, sujeitos às mesmas fraquezas e que diariamente necessita da mesma graça divina, né? Todos nós merecemos da mesma graça divina. Todos nós dependemos do Senhor na nossa vida, irmão. Não tem esse que diga, eu não dependo de Deus para viver. Misericórdia, né? Esse, posso dizer que é um pobre miserável, que ainda precisa receber Jesus como seu Salvador e considerá-lo como único e suficiente Salvador, porque eu preciso da graça de Deus diariamente, todos os dias da minha vida, todos os momentos. Eu dependo do Senhor. A igreja do Senhor depende dele, né? O homem que diz que é do Senhor Jesus, considera a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor somos nós, né? Nós somos a igreja aqui, esse corpo aqui, né? Ele é o templo do Espírito Santo de Deus que habita em nossa vida e nós temos que conservar, nós temos que obedecer, respeitar, para que o Espírito Santo de Deus não saia de nós, né? O templo são as paredes lá onde nós íamos ali juntos cultuar o nosso Deus em união, né? Adorar o nosso Deus, mas a igreja mesmo somos nós, cada um de nós, né? E como diz a palavra, nós não podemos idolatrar homem nenhum, né? Porque são homens que dependem de Deus, né? Muitas vezes a gente diz, eu queria ser feito um Paulo da vida, eu mesmo digo, né? Deus me faça como um Paulo da vida, não é verdade? Mas nós não podemos idolatrar, né? Nós podemos seguir, né? Imitar, né? Como ele quis imitar Jesus, né? Nós podemos imitar o Senhor Jesus também, fazer boas obras, obedecer, né? Fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele teve toda a autoridade, todo o poder para fazer. Aqui na terra ele tinha poder, né? Quando aquele homem malfeitor disse, se tu és o Filho de Deus, solta a ti mesmo e também a nós, ele podia fazer isso. Ele podia fazer isso, mas ele não fez, porque não estava na vontade de Deus, aquela coisa que aquele homem falou, aquelas palavras. Ele tinha que morrer na cruz. Ali onde estava consumado a nossa salvação. Foi naquele momento, né?
Tudo que ele fez foi da vontade de Deus. Jesus não fez nada da vontade dele. Tudo foi na vontade de Deus. Né? Então o diabo usou aquele homem para acabar com tudo. Mas o Senhor Jesus foi sábio. Né? Não deu ouvido àquela blasfema. Né? Mas o Senhor ouviu aquele outro que disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus veio para salvar, irmãos. Ele veio para anunciar as boas obras da salvação, a palavra de Deus. E nós também temos que anunciar a palavra de Deus. Essa aqui, a palavra de Deus. Temos que profetizar ela e segui-la, né? Porque deixou para nós fazer esse compromisso, né? A palavra de Deus. A Bíblia registra que antes de chamá-los, Jesus passou a noite em oração. Lucas 6:1, né? Isso nos mostra a seriedade e o valor que Jesus deu a essa escolha. Veja bem, antes do Senhor Jesus escolher os 12, ele passou a noite orando, irmão. Orando a Deus, orando ao Pai, né? Porque era um ato de responsabilidade. E ele orou a Deus, está lá em Lucas 6:1, né? Ele passou a noite em oração para escolher esses 12. Aí você diz, mas teve lá o Judas, né? Que o traiu. E teve lá o outro, Zelote, né? Que fazia parte de uma facção revolucionária. Eram 2 homens que fez coisas erradas. Porque Deus, irmão, ele veio para os doentes. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Isso é um exemplo que ele deixou para nós. Ele orou a Deus. E com certeza o Senhor Deus, né, falou ao coração dele quais eram os homens que iam estar junto com ele, aqueles 12 homens, para continuar fazendo a obra, aprendendo com ele ali, as instruções que ele dava, forma dele falar, dele agir, dele orar, né? Ele estava ensinando para que eles aprendessem que quando terminasse o ministério de Jesus, eles dessem continuação à obra de Deus. E foi o que eles fizeram, né? E agora essa oportunidade é nossa, de dar continuação à obra do Senhor. Por isso que nós estamos aqui, falando desse amor de Jesus. Eu gostaria de ler a aplicação aqui da palavra, né? Deu-lhe autoridade, Mateus 10:1, quando inicia, né, a leitura do capítulo de Mateus 10. Tendo Jesus chamado os seus discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos e outras coisas, né, como nós vimos. Quer dizer que Jesus concedeu a seus discípulos algo de poder sobrenatural que o homem aqui na terra não pode fazer, né? O homem não pode fazer. Por exemplo, o homem pode ressuscitar mortos sem a autoridade do Senhor Jesus. O homem pode curar uma enfermidade que não está ao alcance da medicina sem a aprovação de Jesus. O homem não pode fazer nada, irmãos, com esse poder sobrenatural. Ele depende de Deus. Ele depende do Senhor para que essas obras aconteçam. Mas para que eles façam isso, nós temos que estar na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, né? O Senhor deu essa autoridade aos seus discípulos e deu a nós. Você tem autoridade, eu tenho essa autoridade. Cabe a nós ter essa responsabilidade, essa vida
no altar para que o sobrenatural de Deus aconteça na nossa vida. E com certeza, irmãos, você vai ficar muito feliz se você orar pelo enfermo e aquele enfermo ser curado. Você vai ver o poder de Deus acontecer naquele momento. Por quê? Porque foi o Senhor que autorizou. Não é verdade? Foi o Senhor que autorizou. Nós temos aqui muitos exemplos. Por exemplo, a missionária da Volta do Mochotó, a irmã Nete, Gilsonete, o filho dela morreu. Morreu mesmo. Era criança. E ela levantou aquela criança para o alto e orou ao Senhor. Apresentou aquela criança ao Senhor. E o Senhor ressuscitou, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. O Senhor ressuscitou aquela criança. Hoje aquela criança é um homem casado, né? Trabalha na fábrica da Ford, lá em Camaçari, né? O filho dela, Deus abençoou, né? Deus abençoou. Quem foi que deu essa autoridade a ela, dela levantar aquela criança e orar? Foi o Senhor. Se ela não orasse, aquela criança já tinha nem os ossos mais daquela criança. Mas hoje está viva, porque ela confiou no Deus que ela cria, no Deus que ela acreditava, que ela acredita, e orou ao Senhor. E o Senhor fez a obra acontecer. O Senhor deixou para os discípulos, deixou para mim e para você. Não é verdade? Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, esse poder sobrenatural dele, para que pudéssemos vencer as forças do maligno. Não temos autoridade em nós mesmos. Somente quando Cristo nos outorga é que podemos vencer as lutas enfrentadas durante o cumprimento da tarefa missionária. Foi o próprio Jesus quem ensinou em outra ocasião: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Veja o que ele disse: sem mim nada podeis fazer. Não é verdade? Como é que você vai fazer a obra de Deus sem pedir permissão ao Senhor? E sem ter, né? E sem ter a permissão de Deus na sua vida. Irmão, não é todo mundo que pode ser um evangelista, um pastor, né? É quando Deus toca no coração, é quando Deus manda, não é verdade? Porque é um cargo de alta responsabilidade. Nós vemos hoje pessoas fazendo um seminário, querendo abrir igreja, porque vou ganhar dinheiro. Não é assim não, nada dá certo sem a presença de Deus, sem a vontade de Deus, nunca dá certo. Nunca devemos fazer nada sem pedir permissão a Deus. Tudo que você for fazer, peça a Deus para que Ele tome a frente, que Ele tome a direção da coisa. Se Ele permitir, tudo vai dar certo. Se Ele não permitir, nada vai dar certo. Amém? Então, sem Deus, sem Jesus, nada podemos fazer, como diz João 15:5, né? Sem mim, nada podeis fazer. O sobrenatural de Deus não vai acontecer sem a presença do Senhor, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Você vê, quando ele partiu, né? Ele prometeu aos discípulos que ia deixar o Espírito Santo do Senhor com eles, para que a obra aconteça, que o trabalho seja feito. Amém, irmãos? Né? Jesus sempre tem cuidado de nós. Ele está lá no seu trono sagrado, na sua majestade vivo, ao lado do Pai, intercedendo por mim e por você. Segundo ponto, as instruções. Toda organização bem estruturada possui um instrumento de gestão, organogramas, manuais de organização e métodos, etc.,
Por meio dele, as pessoas conhecem os procedimentos da instituição. Todos saberão que o podem e o que não podem fazer. Conhecerão a responsabilidade, deveres e valores de cada um. Assim também Jesus fez com seus discípulos, né? Assim Jesus fez com seus discípulos, ensinando, organizando, tudo direitinho, conforme, né, o que Deus mandou ele fazer. Conforme o que Deus mandou ele fazer. Então, da mesma forma como Jesus instruiu e ensinou os seus discípulos, nós, para obter sucesso, para que possamos ver o sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida, nós temos que obedecer, né? Porque é fácil dizer, eu sou um crente, pegar a Bíblia, ir para a igreja, cumprir aquele dever, depois voltar para casa e fazer o que quer. Não, é completamente diferente. Nós, como cristãos, nós temos que testemunhar a nossa vida em casa e na rua, na igreja, no colégio, na faculdade, no trabalho, aonde nós estiver. Testemunhar do poder de Deus na nossa vida. Fazer conforme o Senhor nos ensinou, nos instruiu. Não é verdade? Porque o que nós recebemos de graça, nós temos que dar de graça também. Você não recebeu? Você também tem que doar. Amém? As ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Essa prioridade o Senhor Jesus disse para os discípulos, né? Anunciai a palavra de Deus. As ovelhas perdidas da casa, porque Israel foi o país escolhido por Deus, né? Um país escolhido por Deus para anunciar a palavra, né? Muitos dizem, Israel é a cidade de Deus. Mas, infelizmente, a maioria não receberam o Senhor como seu Salvador, né? Não receberam o Senhor como seu Salvador. Mas a prioridade de anunciar era em Israel, né? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Lá no versículo 6, vocês vão ver aqui essa instrução do Senhor que diz assim, ó: mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E no versículo 5 ele diz assim, ó: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entrei em cidade de samaritano, mas dais preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro, irmão, né? Não tomeis rumos aos gentios. Os gentios, em primeiro lugar, não tinham prioridade. Em primeiro lugar, era a Israel. Segundo, né? Quando ele fala aqui, nem entreis em cidades samaritanos. Por quê? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Havia uma diferença muito grande, né? Então, eles foram a Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino de Deus. Anunciai. Pregai que está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. E ele disse, olha, curai enfermos, né? Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expeli demônios. De graça recebeste e de graça dai. Irmão, isso é muito sério, né? Isso é muito sério, né? Não é fazer por dinheiro, né? Mas fazer com coração alegre, fazer com intenção de agradar a Deus, de adorar a Deus, porque foi o que o Senhor nos ensinou, né? Não com ganância, não com violência,
mas com amor, com misericórdia, com sentimento, com compaixão. A obra do Senhor tem que ser feita assim, como o Senhor nos ensinou, né? Porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza, irmão. Eu me lembro, olha, eu tinha 19 anos e nós pregávamos o Evangelho, nós tínhamos um grupo na igreja. Nós tínhamos um grupo na igreja de jovens e eram 6, 7 jovens. E Deus colocou no nosso coração da gente ir para o interior, tudo solteiro. E a gente tinha planos de ir para o interior evangelizar. Eu não me lembro mais como surgiu essa ideia, né? E o que é que a gente fazia? A gente se reunia, os 6 que iam viajar, né? Se reunia todos os dias. A gente orava, né? Passava 1 hora, 1 hora e meia de joelho, orando, sem se levantar. Era sacrifício. Depois a gente dava uma palavra e à noite a gente se reunia na casa de um, de outro, fazia culto todos os dias fazia culto. Aí fulano pregava, fulano dirigia, fulano pregava. E todos os sábados nós tínhamos que ir para uma vigília. Seja onde for, na Assembleia, se estivesse na Batista, a gente ia para a Batista, se estivesse na Assembleia, a gente ia muito para aquela Assembleia ali da Padre Lemos, né? Casa Amarela. À noite, quando completava os 30 dias, aí a gente sempre dizia a cidade antes que a gente ia e orava. Aí quando completava os 30 dias, a gente seguia a viagem numa sexta-feira de manhã. Tal cidade. Não levávamos dinheiro para comer, tomar Coca-Cola, nem comer pão com queijo, nem almoçar do bom. Era uma comida simplesinha, porque nós não tínhamos dinheiro e a passagem. A gente aproveitava, pregava dentro do ônibus de viagem. Chegávamos na cidade, a gente procurava uma igreja batista, levava a carta da igreja batista de Casa Amarela, do pastor Pedro, e se apresentava. Irmão, Deus dava de tudo a gente. Era mesa farta. E a gente saía, a gente recebia a chave da igreja com todo o instrumento. O pastor confiava na gente para a gente dormir na igreja. Fazia uma pequena vigília, dormir no outro dia de manhã, bem cedo, saía pregando o evangelho na cidade e nos sítios. Se convertia muitas almas, irmãos. A gente ia numa sexta, voltava no domingo ou numa segunda-feira de manhã. Tinha semanas que a gente ganhava 40 vidas para Jesus, 45, 30, 35, 39 vidas para Jesus. Ganhávamos. E uma vez aconteceu da gente estar numa cidade chamada Salgadinho, cidade dos meus pais, né? E a gente foi para um sítio lá pregar a palavra de Deus e saiu uma mulher na nossa frente dizendo que eram 6 ladrões que estavam entrando nas porteiras e assaltando as casas. Veja como é que o diabo faz para atrapalhar a obra do Senhor. E a gente chegou num sítio chamado Queimadas, assim num terreiro grande. Aí a gente viu muita gente. Aí eu disse para o irmão Elias, olha, ali tem muita gente, vai ser bom. Mas só que aquelas pessoas estavam esperando os bandidos chegarem para pegar. Quando a gente chegou, a gente deu bom dia, a gente, né, se declaramos que eram cristãos, de tal cidade, faziam parte de tal igreja, e pedimos a ele para louvar o Senhor, se eles podiam nos permitir que a gente desse uma palavra de Deus. E eles permitiram e a gente começava a louvar ali com violão. Eu não tocava, era Elias, era Otávio que tocava. E a gente cantava. E depois a gente dava uma palavra. E antes de dar uma palavra, se levantou um homem lá, um tal de João Grande, e disse, olha, irmãos, nós estávamos esperando aqui 6 bandidos, que alguém passou aqui dizendo, fulano dizendo,
mas eu estou vendo que são 6 pessoas diferentes. 6 rapazes de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós estávamos no nosso coração, irmão, o intuito de pregar a palavra. A gente orava, a gente jejuava, a gente ia para as vigílias para poder ir para a viagem. A gente se preparava. E ali naquele dia se converteu ali 3 pessoas, naquelas pessoas que estavam ali esperando a gente para matar. Quando a gente começou a louvar, era facão, era aquele material de cortar cana que é uma estrovenga, né? Jogava assim, ó, nos pés da gente. Que já estava esperando 6 bandidos, mas eram 6 homens de Deus. E graças a Deus a gente fez a obra do Senhor. Aí naquela cidade de Salgadinho nós ganhamos 35 almas para Jesus. Então, irmão, quando a gente pede permissão de Deus, quando a gente faz com toda a nossa força, com toda a nossa fé, com toda a nossa confiança no Senhor, pedindo a Deus a direção, Ele faz a vontade dEle. E a gente não gastava nada, irmão. Tudo a gente recebia de graça. Alimentação, comida, tudo de graça. Do bom e do melhor, viu? Do bom e do melhor. Deus faz isso, né? Deus levanta pessoas para sustentar os seus servos, missionários. Deus levanta pessoas na sua obra. Então Deus é bom, irmãos. Então Deus é bom. Deus é maravilhoso, né? E fizemos esse trabalho, viajamos muito, ganhamos muitas almas. Com certeza, meus irmãos, quando eu chegar na glória, eu vou receber uma coroa. Nem que esteja lá 2, 3 galardão, mas eu vou ter na minha coroa. Porque, com certeza, o pouquinho que eu fiz, o Senhor nos abençoou. Preciso fazer muito, eu não fiz nada ainda. A igreja de Deus tem que fazer muito ainda. Fazer a obra do Senhor. Aí diz, o conteúdo da mensagem ser pregada. Jesus começou o ministério pregando o reino de Deus. Marcos 1,15. Que é a mensagem referente ao governo do Senhor, anunciando que que um novo tempo havia chegado, né? Um novo tempo havia chegado. É de anunciar, né? A palavra de Deus, pregando o reino de Deus. Isso é o nosso compromisso, o dever da igreja, fazer a vontade de Deus. Terceiro, os benefícios oferecidos por meio do Evangelho. Mateus 10:8. Sinais e maravilhas. Esses sinais e maravilhas são sobrenaturais de Deus que acontecia no meio dos discípulos, no meio do povo de Deus, né? Os sinais e as maravilhas eram os milagres que aconteciam, sobrenatural de Deus. Acompanhava o ministério dos discípulos de Cristo. Então a gente vê, o povo via aquelas coisas acontecer, que eles nunca tinham visto aquilo, né? Os sinais, os milagres, né? O sobrenatural de Deus acontecer. As pessoas iam doentes, eles oravam, curavam. Pessoas endemoniadas levavam, eles oravam, os demônios caíam por terra. Por quê? Porque o Senhor deu autoridade a eles, para eles fazerem isso, irmão. Na verdade, eles não tinham esse poder de fazer essas coisas acontecer. Era o poder de Deus na vida deles. Eles eram homens de Deus usados, era um instrumento na mão de Deus para fazer a obra de Deus acontecer. Não é verdade? Fazer a obra de Deus acontecer. E o povo via e seguiam eles. E o povo levava as pessoas doentes para ser curados, né? E muitos ali eram salvos. Muitos eram salvos. Muitos acreditavam. Muitos criam naquele poder, né? E aceitavam, né, o ministério do Senhor Jesus. Quarto, o comportamento dos discípulos. Mateus 10, 9 a 15. Né? Boa tarde, Eloy. Bom dia, paz. Mateus 10, 9 a 15.
Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de afoxe para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordal, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até os retirardes. Ao entrardes na casa, saudai, e assim, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Então é assim, quando nós vamos pregar a palavra de Deus, às vezes nós batemos na porta, uns aceitam, permite a gente entrar e a gente fala, e outros não aceitam, não é verdade? É como hoje mesmo. Outros não aceitam e nós temos que respeitar, né? Nós temos que respeitar e fazer e continuar e não desanimar, né? Porque fulano não aceitou, aquela casa não aceitou, a gente fala, tem acontecido na vida de vocês, tem acontecido na minha vida, vocês sabem muito bem disso, quando a gente sai para evangelizar, uns aceitam, outros não querem nem ver, outros batem a porta, mas a obra é assim, irmãos, né? Os que aceitam são abençoados, porque está recebendo o povo de Deus. Os que não aceitam, perdendo de receber a bênção, estão perdendo de receber a bênção. Aí diz aqui, a letra A do ponto 4, o comportamento dos discípulos. Pouca bagagem e muita fé. Pouca bagagem. Isso era o que a gente fazia também, né? Levava pouquíssima roupa, era uma peça, duas peças de roupa só, né? Dinheiro era muito pouquinho para tomar um caldo de cana, um pãozinho com ovo, mas a gente não gastava com isso porque as pessoas davam a gente, né? A pessoa que hospedava a gente, dava muito mais do que isso, porque Deus se responsabilizava, irmão. E interessante que a gente foi para uma cidade de Garanhuns, né? Não sei se eu já falei, eu nunca tinha ido em Garanhuns, né? Aí o pastor Pedro conhecia o missionário Eloy, lá em Garanhuns, né? A gente pediu carta a ele, disse, lá em Garanhuns tem uma congregação, vá lá, procura a casa de Eloy, chamava assim Eloy, procura a casa de Eloy. Aí a gente foi, chegamos em Garanhuns de noite, eram as 7 horas da noite, um frio, eu nunca pensei em ter tanto frio assim naquele tempo, faz muitos anos, faz mais de, eu acredito que foi uns 34 anos para lá. Chegamos lá, foram 5 nesse dia, 5 pessoas. E procuramos a casa do seu Eloy, o evangelista Eloy, né? Evangelista Eloy. Aí chegamos lá, batemos na porta dele, ele recebeu a gente. Aí tinha 5 pessoas, ele disse, olha, 3 pessoas vão ficar aqui na minha casa e 2 pessoas vão para a casa do irmão Manuel Campos. Eu acredito que o pastor Pedro já tinha ligado para ele e tudo, eu acho que ele já estava sabendo, não sei, faz 34 anos. Aí uma das pessoas que ia para a casa do irmão Manuel Campos, chegou e disse, não, eu quero ficar na sua casa. Foi Elias, né? Aí ele disse assim, não, você vai para a casa do irmão Manuel Campos, você e outro aqui, esses 3 vão dormir aqui. Eu não conhecia ninguém lá, não conhecia ninguém. Chegamos lá, estava ele e a esposa, né? Parece que tinha um rapaz chamado Gilson Lalado, que era o filho dele, que trabalhava. E a gente fez a obra lá acontecer. Foi uma maravilha, foi uma bênção, né? Foi uma bênção de Deus, Deus salvou vidas. Pregamos lá na congregação, na época era congregação pequena. Olha a coincidência. Preste bem atenção. Depois, não chegou nem a um ano, aí, no batismo, no dia de domingo, na igreja Batista de Casa Amarela, eu morava no Curado 4, nesse tempo, aqui no apartamento da minha irmã, eu e minha irmã, a gente morava aí
Aí minha irmã me chamou para eu ir para a igreja batista lá, né? Que ia ter o batismo. Bora, Val, vai ser bom. Digo, Dira, eu vou ficar por aqui. Não vou não. Tô meio assim com a cabeça meio ruim. Bora, Deus tem uma benção para você. A gente foi, né? A gente foi. Aí chegou lá, era batismo pela manhã, no domingo. Isso depois, olha, algum tempo que a gente tinha vindo de Garanhuns, não conhecia ninguém, não sabia nem quem era ninguém, a filha dele, nada. Aí eu conheci Gilsônia na igreja lá. Aí eu tava sentado no degrau lá, mas antes eu tava lá na galeria, aí tinha 3 jovens assim embaixo, eu lá em cima na galeria, aquela jovem olhando para mim, eu tímido, né? Tava com a cabeça doendo, desci, fui para a escada onde tem a hospedagem dos missionários. Aí Gilsônia chega, aí pergunta a mim, irmão, Pai do Senhor, você tem um lençol branco? Eu digo, olha, irmão, lençol branco tenho, mas eu não moro aqui perto, não, moro longe. E não vai ser impossível emprestar, irmã. Não, porque a gente vai apresentar um jogral, a congregação de Garanhuns estava lá na igreja, alguns, né, que ia apresentar um jogral. E ela percebeu que eu estava com dor de cabeça, aí me ofereceu um comprimido. Aí me deu. Foi pegar um comprimido e me deu. Disse, à noite o irmão está aqui, eu digo, tô. Aí tá certo, eu quero conversar com o irmão. Foi que aconteceu, irmão? A gente começou a namorar. A filha do Eloy, ó. A filha do Eloy. Eu nunca tinha de Garanhuns, não sabia nem quem era a filha dele, nem nada. Quando chegamos lá, elas estavam em Paulo Afonso, né? E com tempo depois, lá na frente, ela veio para Recife, a gente se conheceu na igreja e hoje nós somos casados há 33 anos. Tá vendo, irmão, como Deus faz, né? A mesma coisa aconteceu com um dos irmãos, Ciro, também, que viajava com a gente, né? Conheceu a filha do pastor lá de Sairé, de uma cidadezinha ali depois de Bezerro, para quem vai para Bonito, né? Agrestina, aquela região ali, Sairé, e casou com a filha do pastor também lá. Então Deus faz isso, irmão. Quem faz a obra de Deus, não é verdade? E a gente não levava nada, para uma peça, 2 peças e dinheiro pouquíssimo para comer pão com manteiga, pão com ovos. E nada disso a gente gastou, porque Deus, Ele supriu todas as nossas necessidades. Amém? Aí a gente vê aqui, né? Pouca bagagem e muita fé. Muitas viagens seriam rápidas e os discípulos podiam contar com a tradicional hospitalidade de chefe de família judeus. A letra B. Muita paz e pouco pó. Mateus 10, 11 e 15. Sacudir o pó dos pés era um ato simbólico que significava rejeição e condenação. Nem o pó da cidade incrédula deveria ficar no pé do pregador. Sodoma e Gomorra são mencionadas por Jesus para lembrar como o juízo de Deus será ainda pior para quem rejeita o evangelho de Cristo. Misericórdia, né, irmãos? O juízo de Deus seria ainda pior para quem rejeita o evangelho de Cristo. É verdade, irmão, né? Pessoa que não quer saber da palavra de Deus, que prefere o mundo, né? De que a palavra do Senhor, de que o Senhor Jesus. Com certeza, quem rejeita Jesus, com certeza Deus vai rejeitar no céu. É uma palavra certa, né? Aquele que negar um copo d'água a seu irmão, como é que vai ser aceito no céu? Né? Aquele que faz o mal, como é que vai ser aceito no céu? Tem que reconhecer o seu erro, tem que reconhecer o seu mal e se tornar a fazer o bem, né? Fazer o bem, receber a palavra de Deus. E tem a passagem na Bíblia, né? Que o Senhor manda bater quando a gente entra numa casa, está aqui em Mateus 10, né? E a pessoa não quer saber da palavra de Deus, o Senhor manda a gente bater o pé da nossa chinela, tirar o pé, tirar o pó da sandália e caminhar. Porque aquela casa ficou amaldiçoada porque não recebeu a palavra de Deus, rejeitou a palavra de Deus, não quis ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que são assim, irmãos, que não querem ouvir, e a gente tem que respeitar, né? Tudo bem, Deus abençoe, né? Deus abençoe vocês. Mas com certeza,
Como é que Deus vai abençoar uma pessoa que está rejeitando a sua palavra? Não é verdade? E sempre o Senhor dá oportunidade, viu, irmão? Né? Deus dá sempre a oportunidade dessas pessoas. Tem pessoas que Deus dá muitas oportunidades e às vezes a pessoa nunca recebe a palavra de Deus, nunca quer. Né? Aí diz aqui, ó, aplicação. Digno é o trabalhador do seu alimento. Mateus 10:10. A manutenção da obra missionária é um desafio para quem recebe e para quem sustenta. A palavra digno está no versículo para lembrar que os missionários merecem o respeito de todos. Não é sobrevivência, é dignidade. Então, o que é que o Senhor está dizendo aqui nessa palavra, né? Que digno é o trabalhador do seu alimento. E aquelas pessoas que recebem o povo de Deus com alegria, né? São abençoados, né? Há pessoas que mantém o missionário na obra do Senhor, né? A pessoa que sustenta o missionário de Deus. Por exemplo, as casas que nós passamos nessas cidades que nós fomos, que fomos bem recebidos, né? Que as pessoas abriram as portas para nos receber com maior amor, com a maior alegria. Essas pessoas são dignas das bênçãos de Deus, né? Porque elas abriram o seu coração para cooperar com a obra de Deus, irmãos. Então faça isso, coopere com a obra do Senhor, né? Você que ajuda missões, você que dá dinheiro para missões, né? O seu pouco Deus multiplica, Deus abençoa, porque na verdade os missionários precisam do sustento. Eles precisam comer, eles precisam se vestir, né? Como nós precisamos. Tem filhos, precisa alimentar seus filhos, precisa vestir seus filhos. E sem dinheiro eles não podem fazer nada disso, eles estão fazendo a obra de Deus, né? Quantos missionários estão no campo precisando do sustento? Às vezes a igreja abandona, às vezes a igreja atrasa o salário, né? E eles estão precisando, porque eles precisam comer também, eles precisam se vestir, né? E com certeza Deus o abençoa, né? Com certeza Deus usa as pessoas para abençoá-los, né? Porque eles estão fazendo a obra de Deus. Aí o que é que está dizendo aqui? Digno é aquele, né, que abençoa a obra do Senhor. Digno é o trabalhador do suor do seu trabalho. Então você é abençoado por Deus. Você obtém dignidade de Deus na sua vida quando você faz o bem, quando você faz a obra do Senhor, né? Faça com amor, faça com alegria, faça de todo o seu coração. Porque tudo que nós fazemos para Deus, Deus ele dá recompensa. Deus recompensa aqueles que abençoam. E aqueles que amaldiçoam, Deus com certeza vai amaldiçoar. Infelizmente, isso vai acontecer. Porque não está fazendo o querer de Deus. Não é verdade? A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. As aflições da vida, irmãos. Mesmo você abençoando as vidas, mesmo vocês abençoando a obra do Senhor, você fazendo a vontade de Deus, você vai ter aflição. Isso foi a palavra do Senhor Jesus, né? O próprio Jesus, ele passou por muitas aflições. Aí muitas pessoas pensam porque a pessoa é um cristão, não vai ter aflições na vida. Vai ter muitas, né? Até o Senhor vir buscar a sua igreja, nós vamos ter, né, problemas, nós vamos ter dificuldades, nós vamos passar por dificuldades às vezes na vida, né? Às vezes o nosso deserto vai se tornar grande, a luta, né? São as consequências da vida que nós passamos. Nós não só vivemos só num monte de flores, de rosas, não. Temos espinho também para nos furar, mesmo fazendo a obra de Deus com alegria, com amor, com dificuldade. Mas vêm as aflições da vida, né? Quais são as aflições da vida? As enfermidades, os desempregos, né? Os aperreios da família, né? Os problemas com a igreja, com o irmão, né? Os problemas com a própria família, né? As doenças. Por exemplo, essa pandemia que está acontecendo aí nos deixa entristecido, mas no mesmo tempo nós estamos
felizes porque Deus conforta o nosso coração e confiamos no Senhor. E o nosso papel é de orar, pedir a Deus a misericórdia, orar também pelos profissionais de saúde, né, irmão? Aqueles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que trabalham na limpeza dos hospitais, das UPAs, das clínicas, que estão mais próximos das enfermidades. Então nós temos que orar por essas pessoas que precisam do nosso apoio, precisam das nossas orações, para que Deus tenha misericórdia deles, que eles estão ali lutando para salvar vidas. E a maioria deles não conhece a Deus, a maioria mesmo não conhece a Deus e precisa conhecer o verdadeiro Deus, né? Então, essas são as aflições da vida. O próprio Jesus sofreu as aflições, né? Foi perseguido, foi muito perseguido, né? Ele sofreu. E ele não era para sofrer porque ele é justo. Ele não tinha pecado. E nós temos pecado, nascemos do pecado, né? Nós somos merecedores dos sofrimentos da vida. E por isso que ele diz antecipadamente, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. E ele vai dar essa condição a você e a mim da gente vencer também, como estamos vencendo, passando as aflições da vida, as dificuldades da vida, mas sempre louvando a Deus, sempre agradecendo a Deus por tudo que está acontecendo. Aí o terceiro ponto da nossa lição, as admoestações. A advertência central em Mateus 10, 16 ao 23 é esta: tenha cuidado, pois os homens são maus, né? Jesus disse claramente em Mateus 7:11, eles vão entregar os discípulos aos tribunais, açoitá-los nas sinagogas, levá-los à presença de governadores e de reis. O irmão vai entregar o outro irmão à morte, e o pai vai fazer a mesma coisa ao filho. Filhos vão se levantar contra os pais e até matá-los. E para fechar a lista, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Muitas vezes o seguidor de Jesus vai se sentir como ovelha no meio de lobos. Olha aí. E a gente vê isso, irmãos. Essas referências bíblicas, Mateus 10, 16, 23, Mateus 10, 17, Mateus 7, 11 e Mateus 10, 22, né? Principalmente que está aqui em Mateus 10, 22. Veja o que é que está escrito, né, na palavra de Deus. O versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, né, que nós acabamos de ler. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí veja o que é que diz aqui no versículo 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. E haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E é o que está acontecendo na nossa vida, irmão. Não é verdade? Jesus já tinha falado isso há mais de 1.500 anos atrás. Mais de 2 anos, né? O Senhor tem falado isso. E é o que nós estamos acontecendo, que nós estamos vendo aí. Pai contra filho, filho contra pai, pai contra mãe, né? Os homens de Deus sendo perseguidos pela sociedade, pelos governantes, né? A igreja sendo impedida de ter os cultos, né? E nesses países comunistas, com certeza que é difícil de levar a palavra de Deus, e aqueles que pregam a palavra de Deus, se for pego pelos governantes, serão presos, torturados, e às vezes muitos deles são mortos, e as igrejas não podem ter cultos. E tem acontecido de fechar as igrejas, tocar fogo nas igrejas, perseguir o povo de Deus, matar o povo de Deus, prender o povo de Deus, torturar o povo de Deus. É o que está escrito aqui em Mateus 10. Né?
É o que está escrito, né? Filho contra pai, pai contra filho. Isso tudo já está assim cumprindo, já se cumpriu, irmão. Está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo. A palavra de Deus está sendo cumprida, né? Essas coisas que estão acontecendo aí, essas pestes, as enfermidades da vida, tudo isso está escrito na palavra de Deus. E as pessoas que lêem a Bíblia sabem muito bem disso, né? Não são inocentes, sabem muito bem disso que está acontecendo. Vai acontecer coisas piores, né? Vai acontecer coisas piores. Eu não sei se eu vou alcançar, você não sabe se vai alcançar, né? Mas vai acontecer coisas piores na terra. Não está ruim, vai ficar pior ainda. Aí você pode dizer, misericórdia, diácono Adeval. Diga isso não, estou dizendo com certeza, né? Tá ruim, vai acontecer coisas piores, né? E infelizmente nossos netos, né? Nossos filhos mais novos vão ver isso acontecer, né? São situações que está escrita na Bíblia e tem que ser revelada, porque a palavra de Deus tem que ser cumprida, irmãos. A palavra de Deus é verdadeira. Tudo que está escrito tem que ser revelado, porque é a palavra de Deus. A prudência da serpente. O primeiro conselho é que os discípulos sejam prudentes, como as serpentes. Mateus 10,16. A palavra prudente vem de uma raiz grega, cujo sentido básico é discernimento, entendimento, né? Entendimento. Jesus está convidando os seus discípulos para que sejam sensatos e criteriosos. É a mesma palavra para o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Mateus 7,24. Para o servo fiel e prudente que recebe toda a confiança do seu Senhor, é também para as 5 virgens prudentes. Então a gente vê esse exemplo aqui em Mateus 7,24, né? Está no mesmo livro que nós estamos estudando, né? Os 2 fundamentos. Ele está falando sobre os 2 fundamentos. Primeiro, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, se você faz uma casa sobre a rocha, um alicerce bem reforçado, que quando você cava o alicerce encontra pedra, né? Ali você não vai mais poder cavar porque encontrou a pedra, aí você faz a base da casa, né? A sua casa vai ficar o quê? Vai ficar bem sustentada, né? Bem feita aquele alicerce, aquela base. Por quê, irmão? Quando vier a tempestade, quando vier a enchente, né? E quando for bater naquela casa, ela não vai poder levar aquela casa. Por quê? Porque aquela casa estava bem fixada sobre a rocha, bem feita, né? Como diz a palavra aqui, né? E caiu a chuva e a transbordar os rios, sopraram sobre os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Ela ficou edificada sobre a rocha. Ela foi bem feita. E a enchente vem, né? E não leva a casa. Não abala a casa porque a casa foi bem rocha. É feito um homem prudente. Aí diz aqui, ó. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, né? Então você é um homem prudente, você é um homem sustentável, porque você confia na palavra de Deus, né? Você está apegado à palavra de Deus, né? Você está confiável à palavra de Deus, você está fazendo a vontade de Deus, você ouve, né, a palavra de Deus e a pratica, né? Você a pratica. Então o Senhor Jesus comparou com uma casa que é alicerciada sobre uma rocha, que é feita sobre uma rocha, sustentável, prudente, né? Aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus, que obedecem a Deus, que praticam a palavra de Deus. E aquelas pessoas que é feita uma casa que é alicerciada sobre a areia,
né, que não obedece à palavra de Deus, que não a pratica, quando vem a enxurrada, a chuva, aquela casa que foi edificada sobre a areia, a água o arrasta, o leva, né, vai embora, né, destrói. É feito às pessoas que não confiam na palavra de Deus, que não pratica a palavra de Deus, que não obedece a Deus. Ela cai, né? Porque ela não confiou, ela não obedeceu, ela não fez a vontade do Senhor. Infelizmente, é o que o Senhor Jesus disse aqui, né? Segundo ponto, a simplicidade da pomba. A pomba é caracterizada por Jesus como simples, que também pode ser inocente, sensível e sincero. O apóstolo Paulo disse a mesma coisa em outras palavras, que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Né? Está em Romanos 16, 19. A simplicidade da pomba indica que não usará de astúcia ou táticas mentirosas, mas de pureza e verdade em todos os atos e palavras. Né? Essa aí é a simplicidade da pomba. Né? Nós temos que ter pureza, verdade, né? E em todos os atos da palavra de Deus. Né? Aí a gente vê aqui a combinação perfeita. Prudência é sinceridade, que combinação maravilhosa, separadas. A prudência da serpente é mera astúcia, e a inocência da pomba é um pouco melhor que a fragilidade. Mas, combinadas as prudências da serpente, nos salvaria de uma exposição desnecessária ao perigo, e a simplicidade da pomba nos livraria de lançar mão de meios pecaminosos para escapar dele. O quinto ponto, o estímulo. A dimensão do conforto deixada por Jesus é profunda. Encontramos três vezes a expressão não temais. Mateus 10, 26 e 28, né? Não temais. A gente vê aqui Mateus 10, 26 e 28. Portanto, não o temais por nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo a escuras, dizer à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai os deseirados. Não temais os que matam, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Né? Então, irmãos, como fala aqui estes três versos, né? Não temais, né? Diz aqui, até o verso 31, que nós lemos aqui, não se vende 2 pardais por uma assé, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Né? E com certeza, irmão, quando ele diz aqui que os cabelos todos da cabeça estão contados, quem eu conto? Deus. Ele sabe quantos cabelos tem em nossa cabeça. Não é verdade? Né? Tudo que está em oculto, com certeza vai ser revelado. Um dia vai ser revelado. Então, nós temos que ter cuidado com o que estamos fazendo. Nós temos que ter cuidado com o que você vai dizer e fazer. Né? Porque tudo que está em oculto, a palavra de Deus diz que vai ser revelado. Né? Primeiro, ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente. Ele conhece. Ele é onipresente porque ele está presente em todo lugar. Ele é onipotente porque ele tem todo o poder. Todo o poder. Está vendo essa pandemia que está aí no mundo todo? Algumas cidades do interior já está começando a assustar, né? Mas se o Senhor disser assim, basta, tudo acaba. Por que acaba? Porque ele tem todo o poder. Porque tudo está acontecendo porque o Senhor está permitindo.
Deus está apertando parafusos de muitos cristãos, né? Deus está apertando os parafusos do seu povo para chegar mais perto dele. O povo lá fora para reconhecer que é um Deus poderoso, que é um Deus vivo, né? Então, se o Senhor disser hoje, basta Covid-19, e esse Covid-19 vai obedecer a palavra de Deus, porque ele tem poder para isso, né? Ele tem poder. Mas se está continuando é porque ele está permitindo, e o nosso papel é de orar e de se cuidar, né? Se prevenir, né? Se prevenir, se cuidar e orar. Deixa Deus fazer a vontade dele. Nós não podemos impedir a vontade de Deus. Então, se está acontecendo, porque Deus está permitindo. Amém? Se as pessoas estão partindo, porque Deus permitiu. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Ele é digno de glória, de honra, de louvor e de adoração. A gente vê aqui. Ele controla todas as coisas, irmãos. Deus controla tudo. Está vendo isso que está acontecendo? Deus está controlando tudo, né? Os que estão sendo curados, que estão morrendo. Olha, a corrupção está no mundo todo, principalmente no Brasil. O número de pessoas que o governo divulga que estão contaminados, que estão mortos, pode ser verdade, pode ser mentira. E com certeza tem muita mentira nesse meio, né? A doença existe, existe. Está morrendo muita gente? Tá. Mas nem tudo que o governo diz é verdade. Mas louvado seja o nome do Senhor. Deus está vendo tudo. Ele controla tudo. Ele controla tudo. A palavra do Senhor diz em Mateus 10, 28, 31. Aplicação. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Os seus cabelos da sua cabeça estão tudo contados por Deus. Deus sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Ele sabe tudo. Ele controla tudo, irmão. Podemos crer em uma das duas afirmações. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Ou Deus controla algumas coisas. Esse versículo deixa claro em qualquer delas devemos crer. Além disso, Jesus conforta os discípulos, afirmando que eles valem bem mais que muitos pardais, né? Os discípulos, os pardais, são os pássaros. Quem cuida deles? A natureza, né? Mas o Senhor está dizendo que Ele controla mais e que os seus discípulos valem mais do que muitos pardais. Você tem valor diante de Deus. Você tem valor diante de Deus. Deus está cuidando de você. Deus está ao seu lado. Deus está lhe ouvindo, né? Tudo que você pensa, tudo que você planeja, tudo que você quer fazer, Deus já está sabendo. Então tenha cuidado, né? Porque Deus conhece o nosso coração, o nosso pensar, o nosso fazer. Deus está cuidando de você, não se preocupe. Amém? Pode parecer a dificuldade, pode parecer uma contradição daquele que foi chamado de o príncipe da paz. A gente vê em Isaías 9,6. E de quem disse, noutra ocasião, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A espada que Jesus veio trazer é o seu evangelho, que é a palavra da verdade. Efésios 1,13, Tiago 1,18. O evangelho divide famílias, porque a fé não é de todos. Na prática, muitos sabem o que é isso, ou seja, experimentar a posição na própria família, por causa do evangelho de Cristo. Por que o evangelho divide famílias? Porque já está escrito, e está dizendo, porque a fé não é de todos.
um aceita e outro não aceita. A gente vê um exemplo que o pastor Eloy falava, que a primeira pessoa na família dele a ser cristã foi a irmã dele mais nova. E por ela aceitar o evangelho, Jesus ter escolhido ela, a mãe dela o botou para fora de casa. Tá vendo, irmão? A palavra de Deus ela é verdadeira. Por isso que diz a fé, né? Divide família. O evangelho divide a família. Porque uns creem e outros não creem. Um aceita, outros não aceitam. Né? Ficam divididos. E muitas vezes acontece de os pais botar até o filho de casa para fora, porque os pais não aceitaram que o seu filho partiu para outra religião, que não é evangelho, não é religião, é cristã, né? Porque aceitou Jesus, porque está seguindo a Jesus, né? E eles queriam que os filhos seguissem a tradição deles, do catolicismo, né? A tradição católica. Mas o Senhor salvou, o Senhor libertou. E é por isso que diz, né? O evangelho divide família, porque a fé não é de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Fica bem claro que seguir a Jesus não é algo fácil. Ele esclarece que a tarefa do evangelho de evangelizar o mundo será feita com lutas. Então, nosso Senhor espera que todo verdadeiro discípulo responda a esse desafio, não apenas com palavras, mas com 3 atitudes. Primeira, o discípulo precisa amar mais o Senhor do que a própria família. Né? Primeira atitude é essa. Você tem que amar mais o Senhor do que a sua própria família. Então você tem que privilegiar, dar valor mais ao Senhor Jesus. Primeiramente você tem que amar Jesus, depois a sua esposa, depois seus filhos e assim por diante. Mas Jesus tem que estar em primeiro lugar em tudo, em tudo. A prioridade é dele, né? O discípulo deve tomar a própria cruz e seguir o mestre. O discípulo perde a vida para poder encontrá-la, né? Mateus 10:39, né? Tá dizendo aqui, ó: quem acha a sua vida, perdê-la-á, que todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, a gente vai ver isso aqui, irmão, bem claro, nessas aplicações, né? Quem toda a vida perde a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 10:39. O sentido de perder a vida é de não apegar e valorizar o excesso e a recompensa desta vida, né? Amar esse mundo, né? O que acontece? Por exemplo, fulano gosta de coisas que agradam o mundo, bebidas, né? Vícios, paixões, né? Essas coisas do mundo, forró, as coisas que não agradam a Deus, as festas mundâneas. E a partir do momento que você faz parte de Cristo, se torna um cristão, essas coisas todas vocês têm que deixar de fazer. Você tem que agradar a Deus, não o mundo. E muitas vezes perder até a própria vida mesmo, por amor a Cristo. Perder a sua vida mesmo, por amor a Cristo. Mas a vida aqui é na terra, irmão. Mas você vai encontrar uma vida eterna, na glória, né? Às vezes a pessoa gosta, rapaz, você gostava de ir para um forró, você gostava de ir para uma farra, você gostava de fazer, agora você é um crente, não pode fazer nada. Sim, porque eu coloquei Deus em primeiro lugar. Eu agora sou uma cristã, agora eu sou um cristão, então não posso mais estar numa mesa de um bar, não posso mais estar no forró da vida, não posso estar mais numa boate, não posso mais estar me prostituindo, porque agora eu sou de Deus, eu sou diferente. Então você perdeu aquela vida do mundo da terra, um prazer da terra, um prazer do mundo, que agrada ao mundo, que agrada o diabo, e agora você vai agradar a Deus.
E muitas vezes você perde a sua própria vida mesmo por amor a Deus, né? Você vai com uma viagem missionária, você vai um lugar e prega a palavra de Deus e ali o povo não aceita, você é perseguido, como acontece nesses países comunistas, você é preso, é torturado e muitas vezes você é morto por amor à palavra de Deus, por amor a Deus, você deu privilégio em primeiro lugar a Deus, né? Estava evangelizando, pregando a palavra de Deus, morreu por amor a Deus e com certeza você vai ganhar muito mais do que isso que você estava aqui na terra. Deus vai lhe presentear muito mais na sua segunda vida. Porque aqui tudo é passageiro, tudo passa. Tudo passa, você pode ser milionário, bilionário, você pode ter sua melhor casa, seu maior carro mais luxuoso, maior conforto, mas passa. E se você não juntou tesouro no céu, infelizmente, você está perdido. Né? Você está perdido. É feito o Lázaro e o rico. Né? O rico desfrutava de tudo que era bom e do melhor. Né? Sua alimentação, seu conforto, a sua vida, tinha do bom e do melhor. E aquele pobre miserável comia das migalhas do rico. Quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. E Lázaro foi para onde? Para o inferno. E ele desejava que Lázaro pediu a Abraão para botar dedo na língua dele, lá no inferno. Que ele estava sofrendo eternamente ali naquele lugar e não podia mais. Bruno disse, olha, quem está lá não pode passar para cá e quem está cá não pode passar para lá. Porque o tempo já foi chegado. Chegou no limite de Deus. Né? O bilionário que teve seu luxo aqui na terra, ele não escolheu a Deus. Ele agora vai passar eternamente no inferno. E aquele que recebeu Jesus como seu Salvador, ele vai desfrutar do bom e do melhor. Que o que tem do bom e do melhor aqui na terra não se compara com o que Deus preparou para nós lá na sua glória. Então é isso, irmãos. Né? Como diz aqui, né? Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Né? O sentido de perder a vida é o de não apegar e valorizar em excesso a recompensa dessa vida. Né? Não se apegar ao dinheiro, ao conforto, ao luxo, né, dessa vida. Lazer, poder, popularidade, segurança financeira, tudo isso. E de não pensar mais em nós que nos outros. Né? Além de construir para nós e não para o reino de Deus. Achar a vida é desfrutar das bênçãos que Deus promete aos que o amam. Quem começa aqui continua na eternidade. Então, se você está fazendo a vontade de Deus, se você está agradando a Deus, se você está seguindo as instruções de Jesus, você vai ter o bom e o melhor. Você vai ter uma vida de glória, né? De gozo, de paz e com certeza você vai desfrutar do bom e do melhor na glória, né? Que aqui na terra não tem, não se compara. Então é bom fazer a vontade de Deus. É bom obedecer a Deus. E o quinto e último ponto, para nós terminar nossa escola dominical, as recompensas. Devemos observar nessa conclusão que há uma dupla dimensão de recompensas. Primeira, aos missionários que vão para o campo pregar o evangelho, Jesus declarou a importância da missão no sentido de que o enviado a representa aquele que o enviou. Mateus 10:40. Isso é privilégio e honra. Mateus 10:40. Quem vos recebe a mim, recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Bendito seja o nome do nosso Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Aos missionários que vão para os campos pregar o evangelho, né? Ajude. Dê importância a ele, a missão do Senhor. E o segundo,
É importante também considerar que existe recompensa para aqueles que recebem e sustentam os que foram enviados. Então, se você sustenta um missionário, se você recebe, você vai ser recompensado, né? Você vai ser recompensado com certeza. Quem acolhe um profeta recebe a recompensa de um profeta. Se você acolhe um profeta, você recebe a recompensa de um profeta. Da mesma forma que Deus vai abençoar aquele homem que foi profetizar a palavra de Deus, você está acolhendo ele, você está abençoando ele, você vai receber a mesma recompensa. Então ajude missões, ajude a obra de Deus. Da mesma forma que o missionário está fazendo a vontade de Deus, você cooperando, você está ajudando e você vai ser recompensado. Abençoe a obra do Senhor, porque Deus vai lhe abençoar da mesma forma. Se você não pode ir, você abençoe nas suas orações, né? Abençoe também com recompensa, né? Depositando ali para ajudar na obra do Senhor, porque Deus vai lhe abençoar. Temos aqui um bom desafio para nós motivarmos a sustentar os missionários que estão nos campos. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos. Os discípulos são chamados aqui de pequeninos, por causa da dependência que eles têm do Mestre Jesus. E também devido à sua posição diante dos poderosos da sociedade. Justamente sobre essas pessoas, desprezada pelo mundo, reposa a benevolência de Deus e seu olhar providencial. Então, ajude, irmão, né? Abençoe os missionários no campo, né? Deus chama os seus discípulos de pequeninos, porque na verdade são pequeninos mesmo. Nós somos pequeninos. Nós não somos grandes. Nós somos pequeninos. Considere um pequenino de Deus. Não considere um grande. Não se exalte. Porque a palavra de Deus diz: os exaltados serão os humilhados. E os humilhados, que foram os pequeninos de Deus, foram exaltados. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor pela sua palavra. E lendo aqui a conclusão, Jesus não deu esses conselhos que enviou aos 12 para que ele pudesse descansar. Ele queria multiplicar seu ministério, aumentando as forças de trabalho. Mas deixou claro que seus discípulos sofreriam perseguição religiosa, política e familiar. As pessoas que observarem essas palavras de Jesus em todo o tempo de sua tarefa missionária serão bem-sucedidas. Então, com certeza, se você faz a vontade de Deus, se você obedece a Deus, como diz a palavra, você vai sofrer perseguições, né? No trabalho, na família, né? Na política, na sociedade em geral. Mas Deus está com você e você vai ser recompensado. Você vai ser abençoado. Que Deus abençoe. Eu agradeço a todos, né, que ouviu a palavra. Que Deus abençoe a Igreja Batista Evangelizadora em Curado 4. Abençoe a pastora está se recuperando, né? Com certeza, logo, logo ela vai voltar, fazer live. Você vai ver ela novamente. Ela está bem, né? Está aqui, estou cuidando dela, família. Continue orando, abençoando, fazendo o seu papel de cristão, né? Desejando bem, fazendo bem, para você receber o bem. Que Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Amém.
a coisa. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Olha lá, onde é que ele